Olá, esta é mais uma videoaula do curso Técnico Integrado em Química. Na disciplina de Físico-Química 1, hoje nós veremos o assunto de gases reais, suas propriedades e também algumas resoluções de problemas. Este que vos fala é o professor Sebastião Júnior Teixeira Vasconcelos, e o conteúdo integral desta videoaula está disponível no portal Química Crateus. Acesse! Antes de mais nada, nesse assunto de gases reais, a gente precisa sempre lembrar por que que nós estudamos esse assunto, por que que ele é tão importante, e é claro também relembrar o aspecto dos gases ideais. Então, por que estudar gases? Então, inicialmente porque nós vivemos mergulhados na atmosfera e porque respiramos oxigênio, segundo o maior constituinte do ar atmosférico. Só estes dois motivos já justificam a questão do estudo dos gases ser tão importante. Nós estamos imersos em uma atmosfera e dependemos dela diretamente para obtermos o oxigênio, que é fonte vital para nós, seres vivos, de um modo geral. Então, sem o oxigênio, nós teríamos então uma impossibilidade de vida para a grande maioria dos seres que se encontram aqui na Terra. Além do mais, a qualidade do ar atmosférico determina nossa saúde, além do fato da atmosfera determinar o tempo e o clima no qual nós vivemos. Além disso, os aspectos industriais relacionados aos gases são imensos. Nós temos aplicações diversas para gases, desde processos industriais, fabricação de produtos, até métodos analíticos e químicos, os quais dependem diretamente das propriedades dos gases. E, finalmente, o gás é o estado de agregação da matéria mais simples, a partir do qual entendemos os outros estados mais complexos. Então, os gases são importantes, além de tudo isso mencionado, pelo fato de, através deles, podermos compreender os outros estados físicos da matéria e das suas propriedades, que podem, então, facilitar a compreensão da energia e da matéria no universo. O que nós consideramos como gás ideal é o estado de agregação mais simples da matéria, sendo hipotético, possui as seguintes propriedades. 1. A interação intermolecular desprezível. Ou seja, num gás ideal, não admite-se que haja interação entre suas moléculas. Elas, portanto, não interagem entre si, nem atrativamente, nem repelindo-se. Como isso é possível e o que isso implica? Isso implica inicialmente no fato da energia total do gás, que é igual à energia cinética mais a energia potencial, portanto a energia mecânica do gás. Se nós desprezarmos as interações intermoleculares, nós estaremos desprezando a energia potencial. A energia potencial é resultado das interações entre as moléculas da matéria, entre as partículas da matéria. Então, a energia total de um gás ela é igual à sua energia cinética. Ou seja, a energia cinética que está associada ao movimento das moléculas na agitação térmica significa dizer que num gás ideal, no qual não há interações, toda a energia das moléculas depende apenas do movimento que essas exercem. Portanto, a energia total do sistema é descrita apenas por um tipo de energia. Isso facilita enormemente o estudo energético do sistema. Como é possível obter isso, né? Ou seja, como é possível uma situação na qual podemos desprezar as interações intermoleculares? Simples, altas temperaturas. Em altas temperaturas, a contribuição da energia potencial é desprezível, ficando apenas a energia cinética, responsável pelos movimentos dessas moléculas, que em altas temperaturas tende a ser maior, a única forma de energia que contribui para a energia total do sistema. A outra condição para o gás ideal é o fato está relacionado ao seu volume. Um gás ideal possui volume das moléculas desprezível em relação ao volume do recipiente que contém o gás. Em outras palavras, as moléculas do próprio gás elas não ocupam volume, né? Isso num gás ideal. Só que, na realidade, as moléculas do próprio gás ocupam sim volume. Portanto, não é correto dizer que o volume de um gás é o volume do recipiente que o contém, exceto num gás ideal. Então, resumindo, o gás ideal, as moléculas são tão pequenas que o volume que estas próprias moléculas ocupam é desprezível em relação ao volume total do sistema.
Só que nós sabemos que isso não ocorre na realidade. Vejamos essa ilustração. Por menor que seja o volume de cada uma dessas moléculas em relação ao volume total do sistema, elas ainda assim ocupam espaço. Tanto que, se nós as comprimirmos, nós veremos que elas ocuparão algum espaço. Esse espaço que as próprias moléculas ocupam deve ser desprezado, deve ser subtraído do espaço total, ou seja, o volume que as moléculas ocupam, elas mesmas, as próprias moléculas, tem de ser subtraído do volume total do recipiente para nós obtermos então o volume que este gás ocupa. Para um gás ideal, nós admitimos simplesmente que este volume das próprias moléculas ele é muito pequeno em relação a este volume total do sistema. Portanto, ele pode ser desprezado. Mas quando nós podemos fazer isso? Sob baixas pressões, porque sob baixas pressões a quantidade de moléculas de gás é pequena e o volume que este ocupa no recipiente pode ser desprezado. Ou seja, em quais condições nós temos uma situação em que o gás aproxima-se da idealidade? O gás real aproxima-se do comportamento ideal sob altas temperaturas e baixas pressões. Altas temperaturas garantem uma grande agitação molecular, uma alta energia cinética e uma contribuição menor da energia potencial, desprezível. E baixas pressões vão garantir que o número de moléculas seja pequeno e o volume que essas ocupam também pode ser desprezado. Porém, sempre haverá interações entre as moléculas de um gás, por menor que elas sejam, e as moléculas de um gás sempre ocupam espaço, ainda que pequeno. Portanto, um gás real ele é descrito como um gás ideal, considerando os desvios da idealidade. Ou seja, nós não temos um gás real, um gás ideal, perdão, propriamente dito na natureza. O que nós temos é um gás ideal que, ao considerarmos os desvios de sua idealidade, nós o tratamos então como um gás real. Por isso é tão importante estudar a idealidade do gás, porque é a partir dela que nós definimos o gás real e a partir do gás real nós então conseguimos inferir uma série de outras propriedades. Então, antes de mais nada, os desvios da idealidade. O gás real não obedece rigorosamente a esta equação, a equação do gás ideal. Então, somente o gás ideal obedece a esta equação perfeitamente, sem mostrar qualquer desvio. Mas como determinar se um gás desvia-se muito ou pouco do comportamento ideal? Existem duas formas de se analisar isso. A primeira é através do fator de compressibilidade, indicado pela letra Z, que ele é medido pelo volume que o gás real ocupa. E a segunda forma é a fugacidade, indicado pela letra F, que é medido pela pressão que o gás real exerce. Ou seja, ao medirmos o volume que o gás real realmente exerce e a pressão que este realmente exerce também, nós podemos deduzir o tipo de desvio que ocorre nas moléculas desse gás. Aliás, o tipo de desvio que esse gás oferece. E então, através desses desvios, nós podemos corrigir o comportamento do gás, trazendo de uma situação ideal para uma situação real. Nós iremos estudar hoje apenas o fator de compressibilidade. Vejamos. O fator de compressibilidade nada mais é do que um fator adimensional que corrige o volume do gás real comparativamente ao volume do gás ideal. O fator de compressibilidade, expresso pela equação 2, nada mais é do que a razão entre o volume do gás real e o volume do gás ideal, ou seja, VR é o volume que o gás real ocupa realmente e VI o volume que o gás deveria ocupar se fosse ideal. Então percebam pela equação, nós comparamos o volume que o gás exerce, que o gás possui de verdade, e aquele que ele deveria possuir se ele fosse real. Portanto, Z nada mais é do que uma comparação entre os dois valores. E como as unidades são as mesmas, ao fazermos a razão entre elas, logicamente as unidades se cancelam e o Z é um número adimensional. A equação 2 pode ser reajustada, pois VI nada mais é do que o volume do gás ideal, ou seja, o V. Então, V, ajustando a equação 1, como nós vimos, nós temos que V pode ser expresso como N vezes R vezes T dividido por P.
Ou ainda, né, se nós substituirmos essa equação 3 na equação 2, encontramos uma nova expressão para Z, onde Z é igual a pressão vezes o volume real, dividido pelo número de mols vezes a constante universal dos gases, vezes a temperatura. Ou ainda, reescrever como PV igual a Z vezes N vezes RT, que nada mais é do que nós distribuirmos essa equação pelo produto dos meios igual ao produto dos extremos. Eu expressei ela desta forma, através da equação 5, para nós percebermos a similaridade entre essa equação aqui e a equação dos gases ideais. A equação dos gases ideais diz que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante vezes a temperatura. Agora, se nós trabalharmos com gases reais, nós temos que a pressão vezes o volume do gás real é igual a nRT, também multiplicado pelo Z. Por isso que se diz que Z é um fator de correção, ou seja, ao acrescentarmos o valor Z na fórmula, nós transformamos a equação do gás ideal, ajustamos ela para ser usada nos gases ideais. Mas o que significa o Z? O valor de Z ele é fruto da interação intermolecular entre as moléculas do gás. Imaginemos, considere aqui, nós temos 1 mol de gás ideal nas condições normais de temperatura e pressão. Ou seja, o volume que este gás ocupa é de 22,4 litros, como nós já havíamos estudado anteriormente. Isso é um gás ideal. Mas, se nós admitirmos que o gás é real, e portanto nós estamos admitindo que existem interações intermoleculares entre suas moléculas e que essas moléculas não possuem volume desprezível, nós teremos duas situações possíveis. A mesma quantidade em mol de gás ocupa um volume menor, e a mesma quantidade em mol de gás ocupa um volume maior. Mas como assim, professor? Como isso é possível? Devido às interações intermoleculares e também o volume das próprias moléculas. Em você não considerando as interações entre as moléculas, elas nem se atraem, nem se repelem, e elas não ocupam volume ou volume desprezível, elas podem, na mesma quantidade de moléculas, ocupar um volume menor, por exemplo, se houver interação atrativa entre essas moléculas, ou ocupar um volume maior se houver interação repulsiva entre essas moléculas. Então, isso é fruto da interpretação do Z. Por quê? O Z vai descrever o volume que esse gás ocupa realmente comparado ao que ele deveria ocupar se fosse ideal. Então vejamos com alguns valores. Imagine que essa situação aqui corresponde também a um mol de um gás A na CNTP e que o volume que o gás ocupa nessas condições é de 22 litros apenas. Já essa situação, nós também temos um mol de gás na CNTP, que agora é o gás B, só que ele ocupa um volume molar maior, que é 23 litros. Como nós podemos então analisar isso em termos de fator de compressibilidade? Simples. Podemos calcular o fator de compressibilidade para cada caso. Vejamos, o primeiro caso, fator de compressibilidade é a razão entre o volume do gás real sobre o volume do gás ideal, ou seja, 22 litros dividido por 22,4. Cancela-se as unidades e a resposta é 0,98. No caso do gás ideal, fator de compressibilidade igual a razão entre o volume que o gás ocupa e o volume que o gás ocuparia sendo ideal. 22,4 dividido por 22,4. Resposta é 1. Na verdade, todos os gases ideais têm Z igual a 1, porque quando nós fizermos a razão entre o volume real e o volume ideal, eles serão sempre iguais. E, portanto, a razão será 1. Terceiro caso, Z igual a 23 litros dividido por 22,4 e o fator de compressibilidade é 1,03. Então, já podemos tirar algumas conclusões. Primeira conclusão, se Z for igual a 1, o volume do gás real é igual ao volume do gás ideal. Se Z for menor do que 1, nós teremos o volume do gás real menor do que o volume do gás ideal. E se Z for maior do que 1, o volume do gás real é maior do que o volume do gás ideal. Como isso é interpretado em termos moleculares? Ora, se o volume do gás
real é menor do que o ideal, é porque essas moléculas estão mais próximas entre si, ocupam e, portanto, ocupam menos espaço. Lógico, o espaço que elas ocupariam na realidade é menor do que o volume que elas deveriam ocupar, né, o espaço que elas deveriam ocupar em sendo ideais. Logicamente, essa razão aqui trará o valor real menor que o ideal e, portanto, é C menor do que 1. Portanto, Z menor do que 1 indica atração entre as moléculas. Do outro extremo, nós temos Z maior do que 1, onde o volume real é maior do que o ideal. Essas moléculas ocupam mais espaço, exatamente porque elas se repelem. Então, diante de uma interação repulsiva entre as moléculas, o Z é maior do que 1. E se o Z for igual a 1? Ora, duas possibilidades. A primeira é que não há interação, mas existe uma segunda possibilidade, que é no caso da interação atrativa ser igual à interação repulsiva. Ou seja, duas formas do volume não ser alterado. Uma é não haver interação alguma entre as moléculas, e a segunda é o fato de as interações atrativas compensarem as repulsivas, anulando-as. De todo modo, o resultado esperado é Z igual a 1. Ora, nós podemos analisar isso também em termos de um gráfico. Aqui nós temos um gráfico, fator de compressibilidade em função da pressão para uma temperatura fixa, no caso aqui 25 graus Celsius. Então vejamos, vamos entender esse gráfico. No eixo Y, nós temos o fator de compressibilidade que é para diversos gases, que é analisado contra a sua pressão em atmosferas. Então, 1. Nós vimos anteriormente que os gases ideais têm fator de compressibilidade 1. Então, qualquer gás cuja fator de compressibilidade, independente da pressão, seja 1, será sempre um gás perfeito. Mas percebam que o hidrogênio, o metano, o eteno e a amônia possuem comportamentos que divergem do valor ideal 1, exceto no início. No início, sob baixas pressões, pressões próximas de zero, Z é igual a 1. Portanto, nós temos um gás que tem comportamento aproximadamente ideal. Isso faz sentido? Faz. É só nós nos lembrarmos quais são as duas condições para a idealidade do gás. Quais são, afinal? Altas temperaturas e baixas pressões. Então, em baixas pressões, nós temos uma condição da idealidade. Portanto, é esperado que em baixas pressões nós tenhamos o comportamento ideal para todos os gases. Mas à medida que a pressão cresce, nós perdemos essa característica da idealidade e começamos a haver desvios. Então, nesses 4 exemplos ilustrados no gráfico, nós temos o hidrogênio, por exemplo, o fator de compressibilidade dele sempre ele cresce à medida que a pressão cresce. Então, vejamos, ele vai de 1 para valores maiores do que 1, portanto, Z fica maior do que 1. Já os outros 3 gases, nós temos o fator de compressibilidade diminuindo quando a pressão aumenta até um certo ponto. Percebam, vamos acompanhar aqui o metano. O metano tem o seu fator de compressibilidade diminuído, mas ele tem até um certo ponto, a partir do qual ele começa a crescer, ele passa pelo 1 novamente e fica maior do que 1. O mesmo acontece com o eteno e o metano, a curva vem, a amônia, a curva vem até aqui, porque ele liquefaz, então deixando de ter o gás no sistema. Ora, Z maior do que 1 é repulsão. Z menor do que 1 é atração. Então, essas são as interpretações que nós damos para esses gases. Ou seja, entre as moléculas do hidrogênio, quando a pressão cresce, sempre existe repulsão entre elas, porque o Z é maior do que 1. Já entre as moléculas do metano, eteno e amônia, inicialmente nós temos interações atrativas entre essas moléculas, porque o Z fica menor do que 1. Uma liquefaz, as outras duas alcançam o 1 novamente, né? Adquirindo aquela característica que repulsão é igual a atração, não é um gás ideal aqui, né? Só porque o Z é igual a 1 não significa que o gás é ideal, e após essa pressão, ambos adquirem Z maior do que 1, onde passa a prevalecer as repulsões entre as moléculas. Vejamos um exemplo, como nós podemos trabalhar essas questões através de problemas. Exemplo 1. A 25 graus Celsius e 10 atmosferas, o volume molar de um gás no cilindro é 2,55 litros por mol. Sabendo desta informação,
Determine qual tipo de interação intermolecular predominante no gás. Vejamos. Para saber a interação, precisamos saber antes o valor de Z. Percebam que o enunciado das condições de temperatura e pressão diz qual é o volume molar deste gás no sistema. Então, nós já temos todas as variáveis do estado gasoso, nós temos temperatura, pressão, volume e o número de mols, porque ele diz que é molar. Então, a partir desses dados, nós podemos então calcular as propriedades do gás e inferir o valor de Z. Lembrando, logicamente, que Z é igual à razão entre o volume real e o volume ideal. Só não podemos nos esquecer que este valor fornecido aqui é para o gás real. Então, primeiro, aplica-se Z, o valor de Z, que é igual ao volume real sobre o volume ideal. Depois, calcula-se o volume ideal para N igual a 1 pelos dados do enunciado, porque nós já temos o volume real, resta calcular apenas o volume ideal e daí achar o Z. Usar o volume real, dado no enunciado, que é esse valor, achar o Z e deduzir a interação predominante. Então, vamos ver? Vamos lá. Então, inicialmente, como calculamos o volume inicial? Lembrando, o volume inicial nós não sabemos quanto é. Dessa fórmula aqui, nós sabemos quanto é o volume real, mas não o ideal. Ao descobrir esse volume ideal, fazemos a razão entre os dois e descobrimos Z, pelo qual resolvemos o problema. Então, o volume inicial, aliás, o volume ideal, nada mais é do que o volume do próprio gás real calculado pela fórmula do gás ideal. Isolando V é igual a nRT sobre P. Ora, substituindo, teremos volume ideal igual a 1, vezes 0,082, que é a constante, vezes a temperatura, que é 298,15, dividido pela pressão, que é 10. Tudo isso é igual a 2,45 litros. Não coloquei a unidade aqui, mas a unidade, ao usar todos esses valores com as suas devidas unidades, a resposta só pode vir em litros. Então, o volume molar porque usamos o N igual a 1, do gás ideal nas condições dadas no problema, ou seja, 10 atmosferas e 25 graus Celsius, que é a mesma coisa de 290,15 Kelvin, é de 2,45. Como o volume real é de 2,55, o que nós temos que fazer agora é dividir os dois. Então, o Z vai ser igual a 2,55, que é o volume real dado no problema, e 2,45, que é o volume ideal calculado. A resposta é 1,04. Como Z é maior do que 1, as interações predominantes são repulsivas. E assim nós respondemos, então, o problema proposto. Exemplo 2. Considere uma amostra de gás eteno, C2H4, cujo comportamento de Z é dado no gráfico a seguir. Esse gráfico, né, o mesmo que foi colocado anteriormente. Item A. Estime seu volume molar a 100 atmosferas e 25 graus Celsius. Quais as interações intermoleculares predominantes nestas condições? Então, vamos ver. Item A. O volume molar do gás a 100 atmosferas é 25 graus Celsius, a partir do gráfico. E em B nós vamos ver outra situação característica aqui. Vamos responder logo o item A. Vamos lá. Resolução. Pelo gráfico, esse gráfico dele nós podemos retirar o valor de Z. Vamos analisar um pouco mais o item A. Nós queremos descobrir qual é o volume molar desse gás a 25 graus Celsius. Ora, volume molar, nós vamos precisar saber quais informações. Na forma do gás ideal, nós precisaríamos da pressão, da temperatura e do número de mols. Essas três informações são fornecidas, porque ele diz qual é o volume molar, portanto, ele está dizendo que é 1 mol, a 100 atmosferas, ele diz qual é a pressão, é a 25 graus Celsius, ele diz qual é a temperatura. Então, resta-nos saber apenas o valor de Z para corrigir, porque o Z ele vai corrigir o volume ideal de modo a encontrarmos o volume real. E do gráfico nós podemos então deduzir quanto vale esse Z. Aqui está a curva do eteno e em 100 atmosferas nós estamos exatamente na metade, entre 0 e 200, ou seja, aqui aproximadamente. Nessa distância nós temos o fator de compressibilidade igual a 0,5, que é a metade entre 1 e 0. Portanto, em 100 atmosferas, o fator de compressibilidade é aproximadamente igual a 0,5. Então, como o fator de compressibilidade é 0,5, neste caso nós podemos usar esta fórmula aqui, que foi mostrada anteriormente, que ela corrige os valores da pressão, do volume que o gás ocupa realmente
ao acrescentarmos o Z. Você também pode usar a fórmula que nós vimos no exemplo anterior, volume real sobre o volume ideal. Mas nesse caso você tem que calcular o volume ideal e o volume real, e a partir desses valores, então, estimar quanto vale o Z. Portanto, ela é mais trabalhoso usar a outra fórmula do que usar essa, porque nessa aqui nós já aplicamos diretamente. Então, PV real igual a Z vezes N vezes R vezes T. Substituindo, pressão 100, volume real não sabemos, Z 0,5, N igual a 1, R 0,082, a temperatura Z 90,15. Eu não acrescentei unidades, mas ao substituirmos, temos que o volume desse gás aqui, ele é 0,122 litros, né? Que nós podemos também expressar como litro por mol, porque trata-se de um volume molar, certo? Então, como o Z, essa aqui já é a resposta do item B, ó, nós temos aqui o volume, aqui encerra-se o item A, 0,122 litros por mol. E o item B vai dizer que em cerca de 400 atmosferas o valor de Z do etano é 1 e explicar o que isso significa. Então, para finalizar o item A, nós podemos acrescentar que Z menor do que 1 predominam atrações. Então, a 100 atmosferas predominam as atrações. Z menor que 1. Agora, em 400 atmosferas, Z igual a 1. Qual o significado disso? Significa que o gás possui volume molar real igual ao volume molar ideal. O que não significa que o gás é ideal, apenas que os volumes são iguais, consequência do fato das forças atrativas serem iguais às forças repulsivas, que é o que acontece exatamente aqui em cerca de 400 atmosferas, onde a curva do Z cai, como nós vimos, em 100 atmosferas alcança cerca de 0,5, depois cresce e em 400 atmosferas alcança aproximadamente 1. Esse valor 1 não indica que o gás é ideal, porque nós estamos em uma alta pressão e baixa temperatura. Não esqueça, o gás está apenas a 25 graus Celsius e a 400 atmosferas. Então, nós estamos contra as condições da idealidade, que são alta temperatura e baixa pressão. Então, esse gás aqui jamais vai ser ideal, mas ele possui Z igual a 1. Portanto, esse Z igual a 1 não indica idealidade, indica apenas que o volume do gás real é igual ao volume do gás ideal, em consequência do fato das atrações serem iguais às repulsões entre as moléculas deste gás. Por fim, o último ponto desta videoaula trata da equação de Van der Waals. Então, a equação de Van der Waals é uma relação muito útil aplicável ao gás real. Recebe esse nome devido a Johannes Diederik van der Waals, né? É um físico neozelandês que foi um grande estudioso das interações intermoleculares. Então, esta equação corrige o gás real, acrescentando exatamente as interações intermoleculares, que são desprezadas no caso do gás real. Então, a equação de Van der Waals é esta expressa na relação de número 6. Então, percebam, a parte que está em preto é a parte que eu deixei destacada para nós percebermos a similaridade entre a equação de Van der Waals e a equação do gás ideal. Então, pressão igual a nRT sobre V, isso aqui é a equação do gás ideal. Mas Van der Waals acrescentou dois termos. Primeiro termo, o produto de N vezes uma constante B, N é o número de mols. B é uma constante. Essa diferença aqui é subtraída do volume do sistema. E outro termo que subtrai é o produto entre A, uma outra constante, a razão entre o número de mols e o volume elevado ao quadrado. Então, Van der Waals acrescentou termos que corrigem a equação do gás ideal. Para ser mais preciso, o termo menos NB, ele subtrai o volume das próprias moléculas do gás do volume do sistema, coisa que nós já vimos anteriormente nessa videoaula. Van der Waals expressou isso matematicamente. Então, B é uma constante que está associada ao volume da própria molécula, que ao ser multiplicado pelo número de moléculas que existe no sistema, vai dar o volume total dessas moléculas, que deve ser subtraído do volume do sistema. Já esse termo A, que multiplica N sobre V ao quadrado, diz respeito à força de atração entre essas moléculas. Ora, se nós estamos considerando o volume das moléculas não mais desprezível e colocamos um fator de correção,
E também consideramos que existe atração entre essas moléculas, interações atrativas, né? E colocamos esse fator atrativo aqui, nós então estamos corrigindo a equação do gás ideal. Trabalhar com a equação de Van der Waals não é tão difícil, né? Porque nós estamos, nesse caso, simplesmente substituindo os valores e nós temos então que conhecer quanto vale a constante A e quanto vale a constante B. Esses valores são tabelados, como nós podemos ver nessa tabela, onde temos os valores das constantes de Van der Waals A e B para 5 gases diferentes. Vejamos como isso se aplica em um exemplo. Exemplo 3. Considere uma amostra de 5 mols de gás eteno a 25 graus Celsius no cilindro de 55 litros. Calcule, item A, a pressão exercida pelo gás se o considerarmos ideal e a pressão que este deve exercer se considerarmos suas interações intermoleculares. Em outras palavras, item A, calcule o gás usando a equação do gás ideal. E B, calcule a pressão do gás usando a equação de Van der Waals. Então, vejamos. Se o gás é ideal, basta usar P igual a nRT sobre V. Substituindo, N igual a 5, R igual a 0,082, T 298,15 sobre 55, que é o volume. A resposta disso é 2,22 atmosferas. Gravem esse valor. Agora, se o gás for real, devemos usar essa equação aqui, certo? Substituindo os valores que são dados no enunciado, número de mols, temperatura, volume, mas lembrando de usar o A e o B da tabela. Então, para o eteno, o A vale 4,552. E para o B, e B do eteno vale 0,0582. Substituindo esses valores aqui, o problema torna simplesmente um cálculo. Substituindo, aqui estão os valores, e calculando, é claro que com cuidado, porque nós temos diferentes termos aqui, de produto, divisão e subtração, respeitando a ordem dos fatores, né, a ordem das operações, multiplicação e divisão antes, seguida da soma e subtração depois, obtemos 2,20. Então, comparativamente, o volume que o gás exerce tendo comportamento real é menor do que o volume que ele exerce tendo comportamento ideal. Esse exemplo da aplicação da equação de Van der Waals ilustra bem como deve ser feito esse cálculo, né? E a interpretação do resultado é simplesmente devido às interações que o sistema que foram consideradas no sistema. Então, esta foi a nossa videoaula de hoje e eu agradeço a atenção de todos.